Let's go! Meus amigos, é Race Week e vamos falar dos acontecimentos que antecedem a corrida desta semana. E os bastidores estão movimentados, as coisas prometem, a corrida promete, então cola comigo pro conteúdo. Veterano da Fórmula 1 e engenheiro por trás da revolucionária era do efeito solo da Lotus nos anos de 1970, Peter White voltou aos holofotes com uma análise técnica que promete gerar debate. Em entrevista ao podcast de Peter Winderson, o britânico afirmou que a McLaren pode estar utilizando conceitos avançados de engenharia aeronáutica para contornar as restrições da FIA às asas dianteiras flexíveis. Após a introdução da diretiva técnica TD018, que pretendia apertar o cerco contra soluções aerodinâmicas flexíveis, havia quem acreditasse que a hierarquia do grid poderia mudar drasticamente. No entanto, a McLaren respondeu com força total. Vitória de Oscar Piastri na Espanha, liderando uma dobradinha para a equipe e dominando desde a classificação. Para o Wright, a explicação pode estar em uma solução tão sofisticada quanto eficaz, e segundo ele, fora do alcance direto da fiscalização da FIA. Abre aspas. Eu acho que eles conseguiram de forma muito inteligente uma asa dianteira onde você pode colocar quanto quiser em velocidade para se livrar do subterço em baixa velocidade. Isso não te dá muito sobre a rotação em alta velocidade, porque ela lava a asa dianteira com carga aerodinâmica. Com isso, a equipe britânica conseguiria compensar dois dos grandes problemas dessa geração de carros: o subterço em curvas lentas e o excesso de sobre-rotação nas curvas rápidas. Segundo o engenheiro, a chave está em um tipo de construção estrutural que já é amplamente aplicada na indústria da aviação. É conhecido na indústria aeronáutica que, conforme as estruturas primárias se voltam mais para compósitos, o layout dos estratos é usado para ajustar a deformação estrutural das asas. Estou bastante seguro de que eles estão bem avançados nisso. Essa construção permitiria manipular a torção da asa de forma quase imperceptível para os sensores da FIA, mas extremamente eficiente do ponto de vista aerodinâmico. Quando você inclina a asa para cima, o centro da força descendente fica atrás do ponto de montagem, portanto, deve torcer o ponto de montagem. Ela torce para cima no nariz de um carro de corrida e reduz a força descendente. Então, há algumas coisas muito inteligentes acontecendo na estrutura dessa asa. Apesar de toda a polêmica envolvendo a nova diretiva, Wright acredita que a regulamentação atual não atinge esse tipo de solução, motivo pelo qual, segundo ele, não houve qualquer impacto perceptível no desempenho da McLaren no GP da Espanha. Infelizmente, sob as regulamentações da FIA, ninguém tem controle sobre incidentes com a asa ou a aba, apenas a flexão. Eu acho que é por isso que nada mudou no Grande Prêmio da Espanha. Oscar Piastri venceu seu 7º GP na carreira e segue como um dos destaques da temporada. E se as suspeitas de Wright estiverem corretas, pode haver uma engenharia brilhante por trás do sucesso. A dança das cadeiras na F1 para 26 ganha um novo capítulo. De acordo com rumores que circulam na imprensa italiana, Andrea Kimi Antonelli pode deixar a Mercedes no fim deste ano para iniciar sua trajetória como titular na Alpine. A mudança abriria espaço para a chegada de Max Verstappen à equipe de Brackley, algo que vem sendo especulado com intensidade nos bastidores da categoria. O nome de Antonelli tem sido considerado peça-chave no futuro da Mercedes. No entanto, segundo La Gazzetta dello Sport, o jovem italiano pode seguir rumo ao Alpine, integrando um projeto de reconstrução liderado por Flavio Briatore. A informação ganhou ainda mais força após Antonelli e Toto Wolff serem vistos conversando com Briatore no paddock durante o GP da Áustria. Com a possibilidade de Verstappen acionar uma cláusula de saída da Red Bull, os rumores sobre sua transferência para a Mercedes ganharam novo impulso. De acordo com o site planetf1.com, o contrato do holandês prevê uma rescisão caso ele não esteja entre os 4 primeiros do Mundial de Pilotos após o GP da Hungria. A equipe de Milton Keynes vive um momento pra lá de turbulento, agravado após a saída de Christian Horner, e isso tem enfraquecido a permanência do tetracampeão por lá. Se Max realmente optar pela mudança, a Mercedes precisa abrir espaço. Embora George Russell tenha sido apontado como mais ameaçado, o novo cenário indica que Antonelli pode ser realocado para a Alpine, e a equipe francesa, que ainda não garantiu o futuro de Franco Colapinto, também considera um possível retorno de Valtteri Bottas. Com isso, o grid de 26 pode contar com uma dupla fortíssima na Mercedes, Verstappen e Russell. Apesar de não terem uma relação pessoal próxima, ambos compartilham do desejo por vitórias e títulos. Um carro competitivo pode ser justamente o elo entre os dois. Enquanto isso, Antonelli teria aquela chance de crescer em uma equipe em reestruturação, sem a pressão imediata por resultados.
E a Alpine, por sua vez, ganharia um talento promissor para desenvolver ao lado de um projeto renovado. O CEO da McLaren, Zac Brown, não escondeu sua apreensão diante da possibilidade de Max Verstappen se transferir para a Mercedes. Em entrevista a um podcast, o dirigente americano avaliou o impacto que essa mudança poderia causar na categoria, especialmente no momento em que a equipe alemã dá sinais de crescimento técnico. Abre aspas. A Mercedes é uma equipe em ascensão. A Red Bull está enfrentando alguns problemas no momento. Isso não quer dizer que eles não possam resolvê-los. Mas Max, em uma Mercedes, é algo bem desconfortável de imaginar, porque ele é incrível. Então, eu prefiro que ele continue onde está. A declaração de Brown vem na estreia de rumores cada vez mais sólidos sobre uma possível saída de Verstappen da Red Bull. A equipe vive um momento para lá de conturbado, como recém comentamos. Bom, apesar de toda a especulação, a McLaren vive a melhor fase dos últimos anos. Venceu 9 das 12 corridas disputadas na temporada até agora e lidera confortavelmente o Mundial de Construtores. Oscar Piastri e Lando Norris disputam ponto a ponto a liderança do campeonato. No entanto, Max Verstappen tem sido o único piloto fora da equipe de Woking a conquistar vitórias nesse ano, triunfando em Suzuka e Imola, mesmo sem dispor do melhor carro do grid. A capacidade do holandês de extrair performance mesmo em cenários adversos preocupa os rivais, e o próprio Brown reconhece isso abertamente. Além de avaliar os riscos esportivos para os adversários, Brown também apontou o impacto negativo que uma eventual saída de Verstappen causaria dentro da própria Red Bull, dizendo que seria um desastre para ele se perdessem Max, lógico. Com a perda de vários profissionais experientes e a instabilidade do comando técnico, Verstappen se tornou o principal pilar da Red Bull, em termos de liderança e performance. Caso realmente decida mudar de equipe, a estrutura da equipe austríaca pode sofrer um abalo profundo, justamente quando inicia sua parceria técnica com a Ford, que estreia no ano que vem com a nova geração de motores. Se confirmada a ida de Max para a Mercedes, não apenas redesenharia o topo da hierarquia da Fórmula 1, como criaria uma rivalidade direta com a atual potência dominante, a McLaren de Piastri e Norris. Toto Wolff voltou a comentar os bastidores da Mercedes em meio aos crescentes rumores sobre o interesse da equipe em Max. Em entrevista à imprensa, o chefe da equipe alemã reconheceu que a definição da dupla de pilotos para o novo ciclo da Fórmula 1 envolve decisões delicadas e complexas, mas afirmou estar preparado para lidar com o desafio. Fã declarado do holandês há anos, Wolff vê em Max uma peça estratégica para a nova era da categoria, mas para viabilizar sua chegada, a Mercedes teria que abrir mão de um de seus atuais titulares. Tanto George Russell como Kimi Antonelli têm contratos até o fim de 25, e qualquer mudança exigiria uma reestruturação significativa. Wolff lembrou de situações semelhantes que enfrentou no passado, como em 2021, quando promoveu George Russell da Williams para o lugar de Valtteri Bottas. Antes disso, em 2019, a equipe optou por manter o finlandês em detrimento de Esteban Ocon, então piloto vinculado ao programa Júnior da Mercedes. Abre aspas. É da natureza do esporte que se fale sobre pessoas, seja quem está no carro, na fábrica ou no circuito. O mais importante é manter seus valores. Para mim, isso significa ter integridade, ser humilde diante da situação e respeitar as pessoas. É isso que eu e nós como equipe estamos tentando fazer. Ainda que não tenha dado pistas sobre qual caminho a Mercedes deve seguir, o Wolff deixou claro que já está acostumado com esse tipo de decisão. A possibilidade de Max deixar a Red Bull ganhou força com os problemas recentes enfrentados pela equipe austríaca, incluindo mudanças internas e incertezas quanto ao projeto do novo motor com a Ford. Bom, embora a holandesa ainda não tenha declarado publicamente a intenção de sair, o interesse da Mercedes é evidente, e o cenário permanece em aberto. Enquanto isso, a McLaren lidera o campeonato com domínio total, mas Max continua sendo o único piloto fora da equipe britânica a vencer em corridas, reforçando seu valor de peso no mercado. Com decisões importantes se aproximando, a Mercedes terá que equilibrar ambição e lealdade, e nas palavras de Wolff, manter a integridade no centro de tudo. E Martin Brundle, ex-piloto da Fórmula 1 e comentarista da Sky Sports, que vê o momento como um fator de aproximação entre Verstappen e a Red Bull, ou seja, Verstappen permaneceria. Bom, abre aspas. Isso talvez torne mais provável que os Verstappen, Urs e Max permaneçam. Acho que se tornou algo muito pessoal. Ele destacou o peso do histórico vitorioso do piloto com o time. Cada ponto, cada pódio, cada vitória que Max conquistou foi em uma Red Bull. Ele sempre disse que gostaria de encerrar a carreira na Red Bull se possível. Brundle também apontou para o contexto técnico da categoria. Em 2026, a Fórmula 1 enfrentará mudanças profundas no regulamento, e a Red Bull levará ao grid seu próprio trem de força, um projeto que Horner ajudou a construir. Esta será a maior mudança na história dos carros e trens de força na Fórmula 1. Apesar da relevância do projeto, Max possui uma cláusula contratual que lhe permite sair da equipe conforme sua posição no campeonato ao fim de julho. Diante disso, Brundle ponderou: isso significa que é mais provável que ele saia ou fique?
Só posso presumir que é mais provável que ele fique. A demissão de Horner foi anunciada em 9 de julho, com Laurie Max, ex-Racing Bulls, assumindo o comando técnico da Red Bull. Embora a equipe não tenha revelado oficialmente os motivos da mudança, ela ocorreu em meio à turbulência interna e disputas públicas entre Horner e Jos Verstappen, pai de Max. Mesmo antes da mudança no comando, rumores de uma possível transferência de Max para a Mercedes já circulavam e circulam. O chefe da equipe, Helmut Wolff, chegou a confirmar conversas com o piloto, embora tenha classificado uma mudança em 26 como improvável, sem, no entanto, descartá-la totalmente para o futuro. Sobre o afastamento de Horner, Brandon comentou: "Não foi algo totalmente inesperado, considerando os problemas dentro da equipe. Estou bastante triste com isso. Considero Christian um amigo. Ele fez um trabalho incrível por mais de 20 anos. Ele venceu muitas corridas e campeonatos mundiais, tanto para o piloto quanto para a equipe. Transformou a antiga Stewart e depois Jaguar em um enorme campus em Milton Keynes e construiu uma coleção impressionante de títulos. Recentemente, no entanto, percebeu-se que as coisas não estavam indo bem nos bastidores." Fecha aspas. Com a permanência de Max ainda indefinida, a saída de Horner parece ter alterado o cenário, ao menos na visão de quem conhece os bastidores da categoria como poucos. Resta saber como o próprio Verstappen reagirá a essa nova fase da equipe que moldou sua carreira. E você, do outro lado, já parou para pensar um instante se temos um Max Verstappen saindo da Red Bull? Bom, deixe aqui embaixo nos comentários qual seria o efeito dominó. Max iria para a Mercedes, quem sairia da Mercedes, quem saindo da Mercedes iria para qual carro, quem ocuparia o lugar de Max Verstappen. Bom, se tiver um efeito dominó, deixe aqui nos comentários qual seria ele. E no mais, muitíssimo obrigado a você do outro lado que nos acompanha aqui diariamente, de segunda a segunda, há anos gerando conteúdo aqui no canal. Ó, galera, é o seguinte, aquele famoso triplo C, curte, comenta, compartilha. Agora tem ferramenta nova no ar aí, ó, Hypar. Esse Hypar faz diferença? Faz. Então, coloca aí no Hypar para dar aquela força para nós, para continuar incentivando o nosso trabalho aqui também. Lembrando também, ó, comunidade em torno de 70 mil inscritos, então se inscreva no canal. E o nosso encontro, você já tá bem ligado, né? Eu sou o Tio Barba e até o próximo vídeo!